Olá, estamos aqui de novo retomando a quinta temporada do nosso podcast, o Rasgaí, que é o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Estamos aqui também no nosso novo laboratório, que é um apoio que veio da PPG, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFRN, e é o nosso novo laboratório do programa, é o LabCAD, o Laboratório de Comunicação Aplicada em Demografia, onde a gente vai desenvolver vários outros produtos ao longo do tempo, e o Rasgaí, que vocês já conhecem, é um podcast de ciência que trata de demografia e de outros temas interdisciplinares. E hoje a gente está aqui com uma convidada que é a Sidônia Machado de Ponte, que vem da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, e é do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional. Então seja muito bem-vinda, Sidônia, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa conversa. E para começar a nossa conversa, conta um pouco para a gente sobre esse negócio aí que é o desenvolvimento regional, do que se trata o desenvolvimento regional, e fala um pouco também das pesquisas que o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional de vocês comenta e discute, trabalha para a gente aqui, para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigada, Gima. Olá. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui com vocês. E é muito interessante a gente pensar um pouquinho, sobre o que é desenvolvimento regional. Na realidade, nós temos, acho que um grande número de professores, autores, que discutem a questão do desenvolvimento regional, mas nós temos poucas obras que realmente procuram definir, o que é desenvolvimento regional. Eu acredito que o desenvolvimento regional, a gente precisa pensar ele de forma bastante, é um processo complexo, multiescalar, vamos dizer assim, multiator, multidimensional. Então, para isso, a gente precisa entender o desenvolvimento regional como algo ao longo do tempo, e que tem um conjunto de características. A minha perspectiva de desenvolvimento regional, que eu tenho trabalhado, ela é muito voltada a uma questão da inserção social, que é o desenvolvimento regional visto como algo mais vinculado à ação. Então, o que significaria isso, Significa que eu posso ver o desenvolvimento regional ou compreender esse processo, como algo que é construído também, socialmente construído, mas que ele vai socialmente construído, mas que também pode ter essas características, como eu disse, multiator, multidimensional, interdisciplinaridade, Por quê? Porque a interdisciplinaridade eu acho que é uma característica que vai relacionar as diferentes disciplinas que envolvem, então ele é de natureza interdisciplinar, vamos dizer assim, a ideia de desenvolvimento regional. Essa ideia de olhar o desenvolvimento pela ação, ela tem muito a ver com o processo de intervenção, de mediação no meio, Então, na nossa área, na área PLURD, nós temos todo uma nova ficha de avaliação, todo um conjunto de indicadores que vão nos levar a avaliar a nossa ação, o impacto na sociedade, essa inserção social, a relação com as comunidades. Então, na minha compreensão, o desenvolvimento regional, ele tem muito a ver com essa ação nesses territórios, Então, o território também é uma característica, assim, vamos dizer, característica não, seria um conceito, chave, porque no território onde as coisas vão acontecer. E o que eu diria, assim, de conceitos que envolvem essa ideia de desenvolvimento regional, para mim, a questão da agência humana, que eu tenho que falar um pouquinho o que é, porque a agência humana tem muito a ver com essa capacidade das pessoas, dessas pessoas que estão no território de fazer, de transformar os espaços onde elas vivem, A ideia de participação, mas essa participação ela exige também o engajamento dessas pessoas, Só que para essas pessoas elas se engajarem nesses processos, elas precisam também, elas precisam estar legitimadas para isso, Então, tem todo um processo de legitimação aí também, Uma interface de conhecimentos, que a gente poderia chamar, assim, de conhecimento híbrido, que seria, por exemplo, a relação entre o conhecimento técnico-científico, que
ele pode vir das universidades, né? E o saber popular, né? Então, essa ação ela não pode ser desprovida, né, dessa interface, que é essa inter-relação, esse diálogo entre diferentes saberes, né? Além disso, acho que a ideia de alteridade também, né, que é, eu digo alteridade tem a ver com sensibilidade também, né, de ver o outro a partir do outro, né, não só a partir da nossa trajetória, né, e isso é muito difícil porque a gente traz, né, um conjunto de ideias, de teorias, de percepções, e a gente tem uma visão de mundo que é muito a partir do nosso óculos, né, então quando a gente age nos territórios, né, quando a gente trabalha junto nesses espaços, dá o espaço para o outro, né, e tentar ver o outro por ele mesmo e não pela gente, né, algo bem difícil na prática, né. Então, eu disse aí mais ou menos um conjunto de características que eu acredito importante, né? Mas ainda tem, eu acho que teria que complementar esse conceito com, por exemplo, multiator. Por quê? Porque não é só a comunidade ou a sociedade civil, né? É também o Estado e o mercado, né? Então, tem essas inter-relações entre esses diferentes, né, atores. Também tem as diferentes dimensões, né? Nós temos dimensão social, dimensão cultural, dimensão institucional, né? Dimensão ambiental, né? Dimensão econômica, produtiva, né? Todas essas também envolvem, né, esse conceito, né? E além disso, a gente tem ainda as teorias, né? Vamos dizer assim, hoje a ideia de desenvolvimento regional, mesmo que seja, né, a partir desse meu viés que eu estou dizendo, né, de uma prática, que pode ser um processo, visto como um processo, como uma política, um programa também, né, ela vai precisar considerar essas diferentes teorias também para qualificar o nosso olhar sobre o território, né. E aí, claro, a gente tem o desenvolvimento regional, daí eu que venho da economia e tenho um pé na sociologia, né, vou observar a partir de teorias, né, que venham dessa minha episteme, né, da onde eu tenho meu pé, né, vamos dizer assim, né, onde eu começo a minha trajetória de consolidar o conhecimento, né, mas como nós temos, né, um conjunto diferente de disciplinas que vão dar conta disso, aí está a importância dessa interdisciplinaridade, porque os problemas na prática, eles não têm uma solução única, né, mas eles também não têm respostas que são disciplinares, né, ou seja, eles exigem esse olhar das diferentes disciplinas para conseguir dar conta dessa complexidade, né? Por quê? Porque o desenvolvimento regional ele vai estar em todos os espaços, como, por exemplo, né? Ele vai estar vinculado a planos de governo, né? Por exemplo, questão de governo municipal, ou plano plurianual, né? Plano diretor, né? Numa parte mais do urbano, assim, ou relacionado com o rural, né? E relacionado aos tributos do rural, a relação entre rural e urbano, né? A gente vai estar com questões como envelhecimento da população, né? Como a infraestrutura, a logística, né? A questão das desigualdades. Então, olha vamos dizer assim, a complexidade desse conceito, né? E por isso é tão difícil, né, da gente, na prática, fazer, vamos dizer assim, desenvolvimento regional, né? E aí você toca num ponto, a questão da interdisciplinaridade, né? Você menciona aí que você vem da economia, mas toda a sua leitura tem um viés muito mais social, né? Claro que a economia também é social, mas muitas vezes o desenvolvimento regional no imaginário das pessoas está relacionado a uma questão da economia. E aí o Estado e o mercado parecem ser sempre o que se move mais, né? Que tem mais preponderância nesse processo do desenvolvimento regional. Pelo que você tem falado aí, a questão da abordagem que você está fazendo, ou que a gente tende a fazer nessa área, é muito mais uma perspectiva que dá voz aos atores locais, né? Que a sociedade, a população, e aí você dá vários exemplos aí de como elementos da demografia parecem estar presentes nos estudos de vocês e nas pesquisas, nessa perspectiva que você coloca. Então, para emendar aqui nessa questão, em que medida você acha que a demografia pode contribuir nessa abordagem, como está integrado, né? Você falou, o envelhecimento faz parte, cada vez mais a população vem envelhecendo ao longo do tempo, a transição demográfica está acontecendo, e o Rio Grande do Sul, de onde você vem, é um dos lugares onde a transição demográfica começou, então a população bem mais envelhecida do que aqui na região Nordeste, onde a gente está agora,
Então, como vocês estão incorporando a demografia, o que falta e como a gente aqui, né, do programa de pós-graduação em demografia, pode interagir mais com vocês. Eu acredito que, vamos dizer assim, essa ideia de desenvolvimento regional que eu estou tentando delimitar, ela é um pouco distinta, podia-se dizer assim, né, diferente do que a gente tem visto muitas vezes numa abordagem que poderia se dizer assim mais tradicional do desenvolvimento regional. Acho que no primeiro momento o desenvolvimento regional estava muito, a ideia de desenvolvimento regional muito vinculado, por exemplo, a essa divisão geográfica, né, muito marcado por essas regiões, o desenvolvimento das regiões, e aí esse desenvolvimento das regiões também muito com uma ideia de crescimento, né. Aí a economia vamos dizer assim, foi a ciência que talvez tenha dado uma contribuição, né, muito grande nesse sentido, né, a geografia também, né, uma geografia econômica, né, mas essa ideia de desenvolvimento, eu acho que ela precisou, né, e eu acho que bom, né, que ao longo do tempo ela tem, vamos dizer assim, dado espaço cada vez mais para outras, né, para essas interfaces com as outras disciplinas, né. E aí eu acredito que a nossa área PLURD, ela é muito interessante, né, porque a nossa área, ela tem o desenvolvimento regional, né, as 3 sub-áreas, vamos dizer assim, né, desenvolvimento regional, demografia e planejamento urbano, né. Então, a gente tem essas 3 áreas, elas podem gerar um conjunto, né, de desafios, é claro, mas um conjunto de pesquisas e possibilidades de pesquisas muito, de forma muito conectada. Por quê? Porque a área, por exemplo, a demografia é uma área que vai pensar... Eu vou pegar um pouco de exemplos, como tu falasse ali, do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Eu falo do Rio Grande do Sul e tu fala do Rio Grande do Norte. Estamos, né, em lados opostos desse país, né? Mas... Então, assim, o Rio Grande do Sul, por exemplo, ele é um estado que tem um problema sério, né? Que é o envelhecimento da população, a redução do número de filhos, né, por famílias, né? Então, a gente tem... Eu acho que quase menos agora, a previsão para 2030 parece que é menos, né, de 0 alguma coisa, né, não era 1 e pouco, né, agora 1, algo, agora é 0 em relação, né, ao crescimento, né, da população. Então, com a redução, né, porque da demografia entende mais, né, do que eu nisso, mas com a redução do nascimento de crianças, né, a gente vai ter um problema em termos de como financiar, né, a população economicamente ativa. Ela acaba se reduzindo, né, ao longo do tempo, e essa população economicamente ativa é a que vai manter essa população, né, que está mais envelhecida, né? E como fazer isso considerando que a gente tem uma população envelhecida bem maior, né, uma população economicamente ativa que vai ser menor e um nascimento de filhos cada vez menor. Então, a gente tem os indicadores todos negativos em relação a essa situação, né? Provavelmente o Rio Grande do Sul vai precisar... imigrantes, né? Vai ter uma população migrante para dar conta, né, desse trabalho que não teremos, né, mão de obra efetiva, né? Então, isso é uma questão, né? Além disso, né, a gente tem todo um problema, por exemplo, no Sul, e eu acho que isso não é uma característica só do Sul, né? Que é, por exemplo, o deslocamento de áreas rurais para áreas urbanas. Mas isso não é eu acho que é um pouco diferente de outras épocas, né? Porque esse deslocamento, ele tem acontecido, por exemplo, de cidades. Quando houve a emancipação dos municípios, né? Houve quando o José Lida Veiga escreve, né, aquele texto sobre o Brasil mais rural do que, né, a gente imagina, é justamente porque grande parte daqueles municípios, né, que se tornaram municípios, né, que seriam cidades, né, eles não são necessariamente cidades, eles são zonas rurais que têm uma pequena faixa, né, assim, um pequeno núcleo muito pequeno de vamos dizer assim, de urbano, né? Mas isso não é, o problema não é necessariamente esse, o problema é que o que existe de serviços para esse urbano, né? Então, porque há atualmente um deslocamento das pessoas desses pequenos municípios para os médios municípios, e aí um inchamento das cidades médias, né, que a gente chama. E aí por que acontece isso?
porque as pessoas vão buscar esses serviços que não tem nessas pequenas áreas. Então, são serviços como toda uma infraestrutura vinculada, por exemplo, à saúde, principalmente, né? Então, a gente vê muito no Rio Grande do Sul, a gente tem muito centros, por exemplo, meus pais moram em Santiago, né? Mas se eles precisam de algo um pouco mais qualificado de saúde, eles vão para onde? Santa Maria, que é o polo mais próximo, mais desenvolvido, ou eles vão para Passo Fundo, né? Então, a gente tem esses deslocamentos em torno de saúde, mas a gente vai ter em termos, às vezes, de cultura, né? Por exemplo, de shows, de teatros, né? A gente vai ter em termos de estudo, né? Então, mesmo com a interiorização do ensino, né? A gente ainda tem deslocamento, né? A gente conseguiu, acho que a interiorização do ensino conseguiu reduzir um pouco isso, porque consegue fixar as pessoas, né? Tendo um centro, né? Uma universidade, até às vezes um IFE, né? Nesses espaços. Mas sempre tem esse deslocamento, né? Isso é mais uma questão, né? Do ponto de vista da saúde, né? Que você mencionou, um ponto importante, né? Porque na saúde, a partir de uma certa idade, a mobilidade começa a ficar reduzida. Então, né, você deu o exemplo aí dos seus pais, daqui a alguns anos, esse deslocamento de uma cidade para outra fica mais dificultado e nas emergências isso se torna inviável. Né? Então, a tendência é ter uma população cada vez mais envelhecida nas cidades médias, nesses polos, e um esvaziamento muito grande das cidades pequenas, porque daí os jovens também não querem ficar, porque daí você mencionou essa outra questão de não tem cultura, não tem cinema, não tem um shopping, não tem vários outros serviços que atraem os jovens. Né? Isso aí. E isso é um tema do desenvolvimento regional, ou seja, do ponto de vista dessa sua abordagem, né, de uma leitura que privilegie as pessoas e não a economia puramente, tem que ter essa visão, né? E aí está a interface com a demografia, né? Por quê? Porque todos esses, por exemplo, quem fica nos lugares, né? Quem sai, né? Para onde vai, né? A gente também tem, agora no último censo, teve um levantamento, não me recordo os números, mas teve muito em relação ao deslocamento pendular, né? Que as pessoas, eu mesmo, né? Eu saio de uma cidade e vou trabalhar em outra, né? E esses deslocamentos pendulares, eles aumentaram o tempo, né? Então, por exemplo, antes era meia hora, era 20 minutos. Hoje, a média desses deslocamentos parece que é em torno de 2 horas, né? Então, a gente vê isso, todos esses fatos, olha, esses quase todos os que eu falei, tem link com a demografia. Né? Então, a gente não pensa muitas vezes, né? Assim, quando a gente pensa na área, a gente pensa sempre na nossa sub-área. Mas se a gente começa a falar, a gente vê que aqui estão as 3 sub-áreas, estão extremamente interrelacionadas. Né? Por isso, a importância da gente ter essas trocas. Né? Nós, no nosso programa, as nossas pesquisas, que tu tinha perguntado, acho que na primeira, né, que eu acabei não respondendo, elas são, eu acho que o desenvolvimento regional, ele tem essa característica como é que a gente vai dizer, que é um desafio, mas assim, a quantidade de temas, né? Eu fico assim, isso acho que é uma coisa que me motiva, assim, né? Que é difícil, eu, por exemplo, na minha formação, é difícil hoje eu pensar em algo que eu não consiga vincular com o desenvolvimento regional, né? Então, a gente pensa, olha, questões climáticas, né? Então, todos esses deslocamentos climáticos, né? Que deveriam estar acontecendo, né? Que a gente está vendo que muitos deveriam estar se deslocando, né? Mas também deslocamento não é uma situação simples, porque exige que essas pessoas também, elas tenham condições de se deslocar para onde elas vão, né? E ainda outras questões que a gente nem está tocando aqui, antropológicas, né? De sair do lugar, às vezes, que elas nasceram e elas se criaram, né? Então, é muito complexo isso, é muito difícil da gente fazer um olhar único. Então, daí está a riqueza, né? Que eu vejo no desenvolvimento regional. E as pesquisas nossas, elas têm... Eu acho assim que elas são muito... a gente tem um leque de pesquisa assim, muito diversificado. Né? Então, a gente tem grupos de pesquisa, né? A maioria dos professores tem grupos de pesquisa. Alguns que não têm trabalham... acredito que aqui também é assim, né? Alguns que não têm um grupo de pesquisa específico trabalham junto com outros colegas, né? Mas as pesquisas, elas vão ser em temas, por exemplo, políticas públicas, né? Que é um pouco algo que a gente tem que pensar também, né? Hoje, em termos de desenvolvimento regional, em termos de demografia, né? A demografia é muito importante, né? Nessa discussão das políticas públicas também, porque demografia vai nos permitir que a gente entenda sobre a logística, sobre a infraestrutura, né? Que a gente tenha embasamento para essas políticas, né? Eu acho assim também quando a gente une
né, a parte, principalmente a parte mais, vamos dizer assim, das modelagens da demografia, a gente une com a economia, né, e une com os temas do desenvolvimento regional, e aí eu considero urbano e rural, né, a gente consegue ter pesquisas mais qualificadas. Em que sentido? Que a gente não fica só nos números, né? A gente não fica só naquela análise que é uma leitura, uma leitura de indicadores, né? A gente contextualiza, né? Então, isso que eu acho que é o legal, porque a visão, por exemplo, a economia clássica, a grande crítica era isso, né? A neoclássica, né? De sempre olhar, né, a partir dos números, mas os números são a parte principal. Eu acho que a união entre, né, o desenvolvimento regional, a demografia e o planejamento urbano, ela nos permite fazer esse olhar sobre o contexto, né? E esse contexto é muito importante, porque esse contexto é o que vai definir se as pessoas elas vão se engajar em determinada política ou não, né? Se elas vão rechaçar um determinado projeto, né? E por que eu foco nessa questão dos atores? Porque eu tenho um pouco de experiência, assim, né? Eu estou há 13 anos no programa, né? Mas eu sempre trabalhei com extensão, né? Eu sempre trabalhei pesquisa e extensão juntas, né? Eu vou dizer assim, eu não sou aquela pesquisadora abstrata, né? Eu sou aquela pesquisadora que eu abstraio, mas eu tento ir para a prática, né? Assim, tentar ver como é que as coisas funcionam. E a gente vê que às vezes não funcionam, né? Eu acho que a grande questão é isso, é a gente ajustar, porque a teoria, ela nos dá essa capacidade de a gente qualificar o processo, né? Mas quando a gente vai na prática, que realmente a gente consegue verificar que às vezes aquela teoria não dá conta, né? E que a prática ela tem elementos muito mais, outros elementos que a gente não está considerando. E aí que eu acho que é justamente a interdisciplinaridade, né? Permite esse vínculo. E as pesquisas aí, então, só para fechar, né? Essa questão das pesquisas, eu acho que elas estão onde, né? Elas têm políticas públicas, a gente tem vários trabalhos, né, com relação à inovação, né? A inovação, nós temos uma discussão no programa, né, que a inovação ela é mais do que essa ideia schumpeteriana ou neo-schumpeteriana, né, de uma inovação como processo, produto, né, mas como também algo que pode ser, né, não necessariamente radical, mas que pode ser incremental, né? Então a gente tem trabalhado, eu, por exemplo, trabalho com inovação para agricultura familiar, né? A gente nem usa o termo inovação, a gente usa soluções tecnológicas para tentar que as pessoas se sintam um pouco mais confortáveis com o tema, porque quando a gente fala inovação, todo mundo pensa em algo muito grande, né? Algo que vai mudar o mundo, né? E às vezes pequenas mudanças, elas permitem reduzir a penosidade do trabalho, né? Permite qualificar um processo e que pode ser compartilhada com outro agricultor e às vezes facilitar, né? Trazer algo bem maior, né, para a propriedade, para a pessoa, né, ampliar a qualidade de vida daquela pessoa. E a gente tem também, né, por exemplo, a gente tem trabalhos com planos agora em função da enchente, né, de 24, a gente tem todo o processo vinculado a planos diretores, né, a reestruturação desses espaços, a discussão, né, sobre que muitos planos diretores são cópias, né, às vezes de uma outra cidade, né, então não é um plano diretor que esteja vinculado àquele espaço, né. A gente tem trabalhos com envelhecimento humano, né, então todo esse processo de envelhecimento, né, do cuidado, né, que é algo que a gente tem que começar a pensar também, né, do cuidado dessas pessoas, como tu disseste, né, onde essas pessoas vão ir, né, se elas não podem mais se locomover, né, e também tem um custo isso, né, que não é todos que conseguem se locomover ou ir para esses centros, né, então, olha só, aí a gente já está falando, né, de demografia, a gente está falando de economia, de sociologia, antropologia, né, então essa é a loucura do desenvolvimento regional, mas eu acho que é o que faz com que quem trabalha, né, na nossa área Plurd se sinta motivado, né? Eu acho que esse é o ponto, né, da interdisciplinaridade. As nossas áreas de pesquisa têm muita interdisciplinaridade e essa interdisciplinaridade é que traz essa riqueza, né? É um pouco maluco, né? Parece que a gente fica meio perdido nesse tanto de informação, coisas que vêm de todos os lugares, mas na prática, no dia a dia, faz muito sentido para a gente, né? E você tocou nessa questão dos planos diretores, né? Eu acho que aí, com a outra questão que você levantou sobre a extensão, né? Como também a gente pode comunicar melhor à sociedade
para que elas possam saber que existem grupos pesquisando sobre isso, estamos nas universidades, temos projetos de extensão que tentam chegar muitas vezes aos lugares, mas, claro, a gente não daria conta de chegar em todos esses lugares, ao mesmo com a necessidade que esses lugares precisam. Mas, por outro lado, tem muita coisa que a gente poderia estar fazendo, que a universidade poderia ajudar e contribuir, né? Por exemplo, para fazer planos diretores adequados, respeitando as necessidades de cada lugar, sem que o município precisasse contratar uma empresa de consultoria que vai replicar aquele mesmo plano para vários 50, 60, 70 lugares diferentes com o mesmo modelinho, né? Então, esse eu acho que é um outro desafio e que, de certa forma, é o que a gente está tentando fazer aqui também nesses canais de comunicação, né? Fazer com que isso chegue para as pessoas. Que as pessoas entendam, né? Porque agora, quando... eu estava falando ali, né, que justamente nós criamos um projeto de extensão lá na universidade que era trabalhar com os planos diretores, né. O que eu vejo que a gente ainda tem que melhorar é a comunicação, né, a divulgação disso. Porque, eu vou só dar um exemplo, a gente tem a PNOT, né, que é a Política Nacional de Ordenamento do Território. Esse ano, o ano de 24 foi o ano que eles reativaram a PNOT, né. Esse ano, só vou falar isso para poder te explicar, né, essa situação. Esse ano, eles têm todo a URGS, né, que é a universidade, né, ali da nossa, também, lá do Rio Grande do Sul, a gente está, nossa universidade e várias outras do interior do Rio Grande do Sul, acho que tem em torno de umas 10 universidades envolvidas, estão desenvolvendo um piloto no Rio Grande do Sul, que vai ser chamado PEOT, né, Política Estadual de Ordenamento do Território. Esse piloto, né, foi solicitado pelo presidente da República, está sendo desenvolvido e vai ser o projeto que vai, vamos dizer assim, servir, né, de modelo, né, para todas as outras regiões do Brasil. E agora em dezembro a gente termina e lançamento em janeiro, em março, né, vai ser, tipo assim, já começa, né, a vir, vamos dizer assim, vai ser colocado em prática. E o que a gente viu, assim, olha, para te ter uma ideia, nós estamos em 10 universidades envolvidas, né? A gente teve todos os trabalhos que foram realizados, eles tinham seminários que eram abertos à população e tinha consulta pública, né? Então, a consulta pública está sempre aberta, né? E aí tem os seminários que chamam, né, a sociedade de modo geral, né? Chamam os órgãos, as instituições, as entidades que estão, né, mais diretamente relacionadas à política, mas também a comunidade. Mas eu vou te dizer, a gente, dos seminários, eu fico muito triste porque a presença da comunidade mesmo, né, das pessoas, da população, vamos dizer assim, neófita, né, que é aquela população que são as pessoas que às vezes não entendem direito o que elas estão fazendo lá, ou o que elas podem fazer lá, mas elas entendem os seus espaços, né? É isso que a gente tem que, eu acho que aí está o nosso maior problema, que é fazer com que essas pessoas, elas tenham espaço, porque elas têm que ter o espaço de fala. Porque elas sabem qual é o problema delas. Elas sabem, né, como que aquilo ali pode até, de repente, ser solucionado. Mas, se nós não tivermos capacidade de colocar eles para dentro desse processo, né? Se a gente não tiver capacidade de trabalhar com eles e as nossas pesquisas não derem conta disso para a gente qualificar essa ação, porque a ação em si não é simples, né? Sem pesquisa, a ação fica pobre, né? Por isso eu disse a relação entre extensão e pesquisa, né? Para que essas pessoas elas possam também construir junto algo, né? E eu fico assim, fico espantada com o número e mesmo a gente avisando, né? E isso então é algo que a gente tem que achar o nosso, vamos dizer assim, algo a gente está perdendo algo aí que a gente não está conseguindo saber exatamente o que é. Mas a gente precisa, como universidade, eu vejo assim, eu acho que independente de programa, a gente conseguir estar à disposição, né? Mas essas pessoas também sentirem, talvez a gente tem que aprender a ter um diálogo, talvez menos, vamos dizer assim, com palavras mais, né? É difícil isso, né? Mas com palavras mais adequadas àquele grupo, porque a gente não pode deixar esses grupos de fora, porque esses grupos que podem fazer a diferença nessas políticas. E eu acho que muitas vezes as políticas não dão certo,
por causa disso, porque a gente está acostumado com políticas top-down, com programas de cima para baixo, né? Eles vêm prontos, vêm delimitados, com início, meio e fim, com indicadores, com metas. Isso a gente está acostumado a fazer, isso a gente sabe fazer bem feito. Só que isso às vezes não dá o resultado que precisa, né? A gente precisa ter o que eu chamo de... Eu tenho tentado construir algo que é um ator territorial coletivo, ator coletivo territorial. Por quê? Que é que esses atores, eles estejam, né, prontos também para receber, né, fazer essa troca, e o momento que a universidade ela sai dali, eles têm capacidade de dar continuidade àquilo. Aí a gente vai ter desenvolvimento, né? Porque se eles só forem capazes, né, de estar quando eles estão monitorados, ou quando eles estão, né, mediados, ou quando tem apoio, o momento que tu sair, se eles não tiverem condições de continuar, é porque eles não se legitimaram, ou porque a política ou a nossa ação, ela está sendo, né, vamos dizer assim, incompleta. Só que como fazer isso na prática, a gente precisa qualificar a pesquisa. Porque eu acredito que é só na qualificação da pesquisa que a gente vai conseguir né, melhorar esses aspectos na prática. Porque a prática em si, ela é empirista, né? Mas se a gente adotar, né, métodos, a gente adotar metodologias, a gente qualificar os processos, né? No desenvolvimento regional, a gente tem trazido lá no nosso programa uma ideia de investigação, ação participante. Que é isso, é todo mundo junto, né? De igual para igual. A gente tenta, né? A gente sabe que tem um distanciamento, mas a gente sempre procura, por exemplo, se agricultor falar para agricultor, é diferente de professor, né, ou o acadêmico falar para o agricultor. Então são essas, só que isso também tem as disputas de poder, né, que a gente precisa aí também aprender a lidar nesses espaços, mas eu acredito que aí esteja a possibilidade da gente qualificar essas ações. E aí a gente vai ter resultados para a ficha de avaliação lá, que é tão importante também, né, para nós, que não é só isso, mas a gente também precisa disso, mais reais, né, mais, vamos dizer assim, mais naturais, ou seja, que eles estão acontecendo de forma natural. A nossa intervenção está fazendo diferença nesses espaços, e não algo que tu tem que fazer um projeto porque tem que estar, né, porque vai contar ponto lá não sei aonde, né, mas não, a nossa ação ela está vinculada a essa prática de forma mais naturalizada, e tenho certeza que vamos dizer assim, os resultados vão ser mais positivos, né. Com certeza. Acho que por muitos anos, né, a universidade ficou afastada da sociedade, tentando explicar os grandes problemas da sociedade sem conversar com a própria sociedade, e muito menos dando retorno da forma como deveria, né? A gente foi treinado a publicar um artigo para compartilhar com os nossos pares, mas não dar o retorno do investimento que é feito. Então, de certa forma, quando você menciona a questão da avaliação da pós-graduação, ela tem cada vez mais buscado avaliar também o impacto que os programas têm na sociedade. E é nessa direção que eu acho que o grande desafio que a gente tem que enfrentar, né? De como a gente comunica, como a gente ouve, principalmente, porque falar é fácil, difícil é ouvir, né? Mas o primeiro passo também é a gente conseguir, você mencionou isso também, falar de uma maneira que seja adequada ao público que precisa chegar a nossa mensagem, porque caso contrário, a gente fica falando à toa aqui. Né? É a devolutiva, e os canais, né? Devolver para a sociedade aquilo que a gente recebe deles enquanto investimento público, que é o ensino superior e a pós-graduação no Brasil. Né? Bom, o tempo está acabando, a gente teria, claro, muito mais assunto para conversar. Com certeza não faltarão oportunidades. Agradeço muito a sua presença aqui no nosso podcast, o Rasgaí, que vem discutindo já a questão da interdisciplinaridade há bastante tempo e há pouco tempo começou a incorporar esse modelo agora de videocast, onde a gente debate com os convidados, mas também temos os nossos episódios que são com os resultados das nossas pesquisas aqui do nosso programa de pós-graduação, tentando, né, levar de uma maneira um pouco mais simplificada todos os resultados que são feitos por anos nas nossas pesquisas. Então, muito obrigado, Sidone, e seja bem-vinda. Sempre que precisar, a gente está aqui à disposição. Muito obrigada. Eu agradeço essa oportunidade. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente fica por aqui nesse episódio. Teremos mais tantos episódios do nosso Rasgaí aqui, e todos os outros
projetos que a gente está desenvolvendo agora com o nosso novo laboratório, o LabCAD, onde a gente vai tentar cada vez mais levar a ciência de uma forma mais simples para a sociedade e para os nossos colegas interessados nesses assuntos. Então, fiquem com a gente nos nossos canais, redes sociais e até a próxima.